Os presentes. Ali no plenário virtual a gente tem a SOS Lagoa, a Cátia Valado, que também é membro do subcomitê. Quem que está lá em cima no L? Luiz Otávio Lopes, a Ama Darcy, o Carlos Jamel, a Cátia Valado eu já falei, Maurício Boia, o Sadenberg, o Gonzalo Pérez do Secron, Alexandre de Barros, o Carlos Jamel já falei também. Então a gente tem os institutos convidados. Pessoal, boa noite. Eu vou fazer aqui a praxe, que é a leitura do edital, e aí a gente passa para as apresentações. Eu queria convidar a Amanda Gevô para sentar aqui do meu lado, também como representante da prefeitura, para nos ajudar nesse debate sobre a demarcação da faixa marginal de proteção. Deixa eu só ler como proforma. Fica à vontade, Amanda. Como proforma, a gente lê o edital. O presidente da Câmara Municipal de Niterói, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo artigo 3814, convida o senhor Felipe Campelo Costa Bronde da Silva, presidente do INEA, o senhor Axel Grael, prefeito de Niterói, o senhor Rafael Robertson, secretário de Meio Ambiente, o subcomitê do Sistema Lagunar de Itaipu e Piratininga, CLIP, aqui veio sem nome, mas a gente tem alguns membros aqui, inclusive a Amanda também, mas temos o Carlos Jamel e a Cátia, né, Amanda? Da coordenação. O senhor Renato Barandier, secretário de Urbanismo, a senhora Tainá Mocaiber, delegada da Comissão da OAB de Meio Ambiente, o senhor Gonzalo Pérez Cueva, presidente do Conselho Comunitário da Região Oceânica, o senhor Felipe Queiroz, diretor executivo do Instituto Floresta Darcy Ribeiro, que é o AMA Darcy, o coletivo Córrego da Tiririca, o coletivo Lagoa para Sempre, os munícipes e representantes das entidades da sociedade civil do município de Niterói, para audiência pública legislativa em modelo híbrido, presencial e virtual, conforme o link, a ser realizada no dia 28 de setembro do corrente, no plenário dessa Casa Legislativa às 19 horas. A presente audiência se faz necessária para a discussão da demarcação da FMP, faixa marginal de proteção da Laguna de Itaipu, de acordo com o requerimento 184 de 2021, de autoria do vereador Daniel Marques, da Câmara Municipal de Niterói, de 20 de setembro de 2021. O senhor Milton Carlos Lopes é o presidente. Então, publicado no dia 21. Aqui a gente tem os ofícios do convite das pessoas que a gente citou. Eu tenho aqui, no próprio dia 21/9, todos os vereadores assinaram, deram um recebido, ou alguém do seu gabinete, né, tendo ciência dessa audiência pública. Então, os 21 vereadores, para além da fala que a gente fez aqui na quarta passada no plenário, a gente fez uma fala aqui recebendo o Felipe Queiroz da AMA Darcy, a gente conversou um pouco com os vereadores sobre a importância dos marcos físicos e algo mais, né, de outras ações daqui para frente. Então, o Andrigo Atratino, Beni, Binho, Milton, Cal, Casota, Dado, Douglas, Emanuel Rocha, Doutor Nazar, Fabiano Gonçalves, Folha, Jonathan Anjo, Leandro Portugal, Paulo Eduardo, Doutor Paulo Velasco, Professor Túlio, Renato Cariello, Verônica e Valquíria estão cientes dessa audiência. O Jonathan Anjo tem um representante aqui do mandato, que é o Eduardo, que está acompanhando com a gente. Esses são os convidados. Então, pessoal, eu queria agradecer a Amanda, que eu conheço há bastante tempo. A gente vem conversando aí sobre o futuro das lagunas, e eu queria convidar para fazer a primeira consideração o Gonzalo. E antes de mais nada, até para explicar à população, essa audiência tem como objetivo informar a população de algo muito bacana, que foi essa decisão, essa aprovação do CLIP de conseguir colocar marcos físicos no entorno da Laguna de Itaipu. Deixa eu citar aqui também o Gerrassardo,
coordenador da Comissão de Meio Ambiente da Alerj, Marcos. Os amigos aqui fazem parte de algum movimento, vocês? Ou são pessoas físicas mesmo, moradores de Niterói? Se tiver alguma outra representatividade de gabinete, Associação de Moradores de Piratininga, então tem moradores de Piratininga aqui. Carlos, representando o mandato do deputado estadual Flávio Serafini. E o que eu estou querendo dizer, pessoal, é que essa é uma primeira audiência. Rolou uma... Quando a gente fala de demarcação ou de marco em FMP, rola uma... Pô, estão decidindo isso rápido, não tem nada de sendo decidido. A gente está seguindo um decreto de 2018, em que o CLIP pega esse decreto e aí ele contrata através do fundo hídrico, o Jamel vai explicar tudo isso, e aí é ótimo a gente ver um fundo de recursos hídricos sendo usado para alguma coisa. Era um fundo que tem muito dinheiro, e o Gerard está aqui, sabe dessa luta. Tentaram vilipendiar algumas vezes ao longo da história, e que bom que está sendo usado para algo produtivo dentro da nossa cidade. Então eu queria cumprimentar o Comitê da Lagoa de Itaipu e Piratininga, já parabenizando por essa ação. E essa é uma primeira audiência que a gente está falando de algo que tem muito mais para frente. Se a gente consegue demarcar uma FMP que tem um respaldo técnico antes do decreto, que se transforma numa FMP através de um decreto e que nos ajuda a proteger a Laguna de Itaipu, a gente precisa fazer a população entender isso. E nada melhor do que o pessoal do próprio CLIP para explicar. E antes disso, a gente resolveu convidar o Gonzalo do SECROM, porque o Gonzalo tem toda a história dessa faixa marginal de proteção, onde ela era antes, onde ela passa a ser. Então ele vai ser o primeiro a fazer uma apresentação para todos nós. É um representante da sociedade civil organizada, que é o SECROM, então super independente, autônomo, combativo. A gente queria passar a palavra para ele, depois a gente vai passar para o Jamel. O Jamel, como membro da coordenação colegiada do subcomitê do Sistema Lagunar de Itaipu e Piratininga, ele vai falar dessa marcação dos marcos físicos, e depois eu vou falar um pouco das decisões judiciais que a gente tem a favor da Lagoa. Eu ia fazer uma fala, Amanda, também sobre o PPA e a LDO, referente a tudo que a gente já tem nas leis orçamentárias que a Prefeitura resolveu garantir de investimento para 2022, 2023, 2024 e 2025. Hoje a gente teve uma reunião com o secretário de Meio Ambiente e algumas coisas parece que não estão batendo, ou seja, o que a gente recebeu na Câmara está diferente do que eles têm lá. E aí eu fico preocupado de fazer uma fala aqui com vocês desse plano de investimento, que a gente ao longo do tempo vai concordar e discordar com vários deles, e isso não ser fidedigno. Pode ter sido um erro de envio da Prefeitura, pode ter sido erro da Comissão de Orçamento, que eu duvido muito, eu sou membro, a gente trabalhou bem nisso, mas eu vou falar de alguma maneira do que está no projeto de lei do Plano Plurianual e da LDO que estão na casa. Então, assim, é formal, a gente recebeu. Inclusive, eu já apresentei 12 emendas sobre algo que talvez mude. Então, a gente vai fazer um saneador nessa confusão, mas, assim, como ponto de partida, eu acho fundamental que a gente entenda, através dessas duas apresentações, o que vai acontecer ali. E aí, no final, a gente abre a palavra para todos vocês que quiserem também tirar dúvidas, conversar, fazer algum tipo de explanação, tá bom? Gonzalo, a gente pode começar com você então, meu amigo? Boa noite. Boa noite a todos. Eu gostaria de cumprimentar a mesa, gostaria de cumprimentar todos aqueles que estão participando presentes e aqueles que estão participando de uma maneira virtual. O Ricardo vai me ajudar a fazer uma pequena apresentação somente para alguns esclarecimentos. Eu acho que eu vou deixar o Jamel explicar as razões por que fazer a demarcação física, né? E daí qual a importância dessa demarcação. Então, Ricardo, por favor, pode colocar a apresentação. Bom, audiência pública, Câmara Municipal de Niterói, 28 de nove de 2021, demarcação da faixa marginal de proteção da Lagoa de Itaipu. Pode passar. As faixas marginais de proteção, entendidas como área de preservação permanente, são faixas de terra destinadas à preservação, conservação
por recuperação da mata ciliar e proteção dos reclusíveis. O plano de alinhamento da orla é definido a partir da cota máxima de enchente e a partir desta a faixa marginal de proteção, no mínimo 30 metros. Estabelecimento da largura da faixa marginal de proteção. Ao redor das lagoas, lagos ou reservatórios de água natural ou artificial, utilizar a largura mínima existente, 30 metros no nível mais alto. Os limites da faixa marginal de proteção não se aplicam aos lotes e áreas que tiveram suas faixas marginal de proteção aprovadas anteriormente. É o caso da Lagoa de Itaipu, onde você tem algumas construções dentro da faixa marginal de proteção que era antigamente. Na verdade, não a faixa marginal de proteção, mas o plano de alinhamento da orla. Por favor. No caso das lagos e lagunas, é necessário estabelecer um plano de alinhamento de orla ou instrumento de controle do sistema de proteção dos lagos e cursos d'água, estabelecido no artigo 3º da Lei Estadual número 650, de 1983. Este é definido a partir da cota máxima de enchente, a partir dele a faixa marginal de proteção, no mínimo 30 metros. Pode passar. Próximo. Aqui é apenas uma ilustração, né, que mostra a água, vamos dizer assim, e a faixa marginal de proteção em torno do que é chamado PAL. Por favor, próximo. Então, o decreto 42.355, 16 de março de 2010, altera o projeto de alinhamento de orla e a faixa marginal de proteção da Laguna de Itaipu, no município de Niterói. Isso foi uma reivindicação com bastante ênfase, feita pelo SECROM e que acabou acontecendo. Por favor, próximo. Aqui, dentro do decreto, o que é o desenho do decreto, ou seja, o que eles estabeleceram pelo decreto, o que é o plano de alinhamento da orla e o que é a faixa marginal de proteção. É bastante, no lado de Cambuinhas, é bastante reportado. A razão é também todo o trabalho que foi feito de aterramento da lagoa. Por favor, próximo. Esse é o mapa antigo, é o mapa de Niterói, do Atlas do Estado do Rio de Janeiro, de 1933. Está no Arquivo Nacional, recortado e rebaixado. Isso foi feito, eu pedi ao Jamel para a gente montar esse mapa. Por favor, próximo. Dentro do mapa, nós localizamos a faixa marginal de proteção. É claro que se vê que ainda ficam áreas que eram áreas alagadas e que ainda continuam sendo alagadas periodicamente, no caso, em 2010 e 2016, essas áreas foram alagadas, mas pela circunstância de serem áreas atualmente já ocupadas por loteamentos, elas estão sendo deixadas fora da faixa marginal de proteção. Tá? Aqui a faixa marginal de proteção, de acordo com o geoportal da Prefeitura, né? E vocês podem ver que ela acompanha as construções existentes, não fora o que acontece do lado de Cambuinhas. Por favor, próximo. Esse é um mapa que foi feito pela Secretaria do Meio Ambiente, aprovado pelo Coman no dia 28 de 11 de 2017, e que era a nossa ideia, era a ideia da sociedade civil, que ele fosse incorporado no plano diretor, né? Essa era a ideia de que nós considerávamos que seria o ideal do que seria a faixa marginal de proteção da Lagoa de Itaipu. Por favor, próximo. O que acabou acontecendo, na verdade, o que foi colocado dentro do plano de diretor de Niterói foi a faixa marginal de proteção. Nada mais do que isso acompanhou o decreto. Por favor, próximo.
Aqui entra uma questão muito importante a ser discutida. Esse é um mapa, uma carta de suscetibilidade a movimentos gravitacionais de massa e inundações. É só para lembrar, em 2010, na região oceânica, houve mais de 30 alagamentos grandes que impediam o deslocamento de viaturas, de pessoas e tudo. Então, esse é um risco que a gente tem. Aqui em branco é a lagoa, depois a área alagada, e em azul a área suscetível a ser inundada. Isso é uma questão que deve ser levada em consideração no futuro, que se criar mecanismos de proteção. Se nada for feito, segundo este mapa, né, se o mar subir 80 centímetros, basta 80 centímetros para toda essa área em azul ser inundada. Então, há um risco potencial que tem que ser analisado. Nós esperamos que a Secretaria de Clima trabalhe nisso e que proponha mecanismos para evitar que isso venha a acontecer. Agora, imagina se nós deixarmos só a lagoa, com certeza o mar tende a chegar em todas essas áreas úmidas. Por favor, próximo. Aqui é um comparativo, antes da abertura do canal de Itaipu, né? Qual era a área alagada, periodicamente. Ou seja, periodicamente havia uma área bastante ampla, alagada. Né? Próximo mostra o que aconteceu depois da abertura. Por favor. Reparem que houve uma redução substancial da área alagada. Né? E, claro, que essa área que passou a não ser alagada, foi imediatamente ocupada por loteamentos. Né? E hoje você tem, por exemplo, entre a Lagoa de Itaipu e o Morro da Peça, uma área que foi loteada, mas que quando há chuvas fortes, essa área ela é inundada. Né? Com consequência também de que há um transbordamento de esgoto, há uma série de consequências. Né? Então, essa faixa marginal de proteção, ela busca preservar o que é ainda importante para nós. Por favor, próximo. Durante pelo menos 23 séculos, até 1979, o ecossistema da Laguna de Itaipu apresentou um ciclo natural de cheia e vazante, ou seja, seu nível de água, cota em relação ao nível de mar e sua superfície nunca foram estáticos, oscilando anualmente de acordo com a quantidade de chuva que caía na bacia hidrográfica. A Laguna de Itaipu nunca foi conectada de forma permanente ao mar. Quando o canal era aberto, naturalmente, por ação dos pescadores, raramente a conexão durava mais de 15 dias, pois logo o mar fechava a barra, iniciando o ciclo de cheia e esvaziamento. Por favor, próximo. Em 1979, praticamente não havia manguezais na margem da Lagoa de Itaipu, sua orla e leito de inundação era ocupado majoritariamente por brejos determinados por taboas e por algumas árvores, típicas de áreas alagadas. Né? A água oscilava entre doce e salobra. Quando a barra estava aberta, áreas da lagoa tornavam-se salgadas, mas rapidamente a água dos rios promovia a diluição. Por favor, próximo. Então, aqui é o mesmo mapa, né? E se vocês prestarem atenção, vão ver, né, que mesmo fora da área da faixa marginal de proteção, ainda há áreas de risco. E se houver uma oscilação de marés e de enchentes, essas áreas poderão ser inundadas. O que se tenta é preservar o máximo possível das áreas em torno da Lagoa de Itaipu. É isso. Por favor. Então, fundo da lagoa, quando cheia, é lagoa. E incontestavelmente terra pública, ou seja, não precisa ser idealizada. As terras públicas, móveis e imóveis públicos, na planície que circunda a Lagoa de Itaipu, tem como limite o perímetro traçado na cota de 1,6 metros acima do nível do mar, acrescido de uma faixa de 15 metros de largura e corresponde aos terrenos marginais ou reservados. Artigo 44º,
são terrenos marginais, os que, banhados pelas correntes navegáveis, fora do alcance das marés, vão até a distância de 15 metros, medindo horizontalmente e tal. Isso é só para ilustração de o que se baseia decreto federal, etc. Por favor. Então, aqui é só uma mera fotografia mostrando, na época do Cambuinhas, o que acontecia. Pode-se ver a lagoa ao fundo, que ela chegava praticamente aonde era chamada fonte, aquela travessia para Itaipuaçu, né? A outra fotografia mostra ao lado do Morro da Peça, né? E que era praticamente lagoa, né? Por favor, próximo. Aqui novamente fiz um traçado em amarelo, mostrando que do amarelo para dentro até a faixa marginal de proteção, essas áreas foram inundadas em 2010 e 2016, né? Então, e é claro que também para dentro da lagoa. Só ilustrar que essas áreas, elas, dependendo do que acontecer no clima, são passíveis de inundação. Por favor. Eu acho que aí é o último slide. Bom, era isso que eu queria apresentar. É apenas para dar uma ideia do que nós estamos falando, né? Agora, a Jamel explicar o que se pretende fazer, né? As razões são simples, é preservação. Agora, é importante que se pense na possibilidade que nós temos de que nós estamos trabalhando numa área suscetível a inundações. Em 2010, a região oceânica sofreu muito, porque, por exemplo, a região de Fazendinha ficou totalmente embaixo d'água, e regiões de Itaipu também. Então, foi chuva forte, é verdade, acontece, mas acontece em 2016 houve praticamente a mesma situação. Então é isso. Eu agradeço a todos. Desculpe se houve algum engano. Obrigado, Gonzalo. Obrigado pela apresentação. Acho que é uma apresentação que só quem participa mais ativamente conhece. E é importante a gente levar isso para a população de maneira geral. Então, te agradecer aí pela participação, parabenizar você e o SECROM pela luta de sempre e militância em prol da preservação da lagoa. Eu queria passar a palavra para o Jamel, mas antes eu quero fazer referência, saudar e agradecer algumas presenças aqui. O Ralph da Águas de Niterói também está lá, a Alba Simon, amiga, né, querida, está aí também, a Cíntia do mandato do Paulo Eduardo Gomes, o Felipe Campelo, que é o presidente do INEA. Bem-vindo, meu amigo, fique à vontade para fazer ponderações, é uma honra recebê-lo mesmo que virtualmente. Eu estou aí te perturbando no WhatsApp há um tempo para a gente se encontrar e trocar algumas ideias, mas importante sua participação. Agradeço bastante aqui em nome da população de Niterói. Tem o Maurício Baia, aí o SOS Lagoa, eu já citei o Ama Darcy, enfim, o resto acho que eu já falei. Que se alguém não se sentir contemplado, só escrever aí no chat que a gente cita aqui também. Passar a palavra então para o Carlos Jamel, ele é biólogo e membro da coordenação colegiada do subcomitê do Sistema Lagunar de Itaipu e Piratininga, que é o CLIP, e ele vai apresentar o processo de demarcação da faixa marginal de proteção de Itaipu. Obrigado, Jamel. Boa noite, meu amigo. Boa noite, boa noite. Boa noite aí para a mesa. Queria cumprimentar a mesa, cumprimentar a todos aí da plenária, da audiência. É um prazer poder estar aqui representando o CLIP para esclarecer a população, né? Eu gostaria de saber se eu posso compartilhar minha tela. A assessoria vai te responder aí. Pessoal do confessionário aí, do Big Brother, como é que faz? Rapidinho, Jamel. Já estou autorizado, já estou compartilhando, então. A turma é boa, a gente aí? bota eles para trabalhar até tarde, a turma é boa. Ok. Bom,
Vocês estão vendo os slides? Sim. Tá. Ok. Então, eu queria aproveitar, como na verdade o trabalho é bastante simples, né? O trabalho esse edital, na verdade, que foi publicado com dinheiro do Fundri, né? Com recursos do Fundri, Fundo de Recursos de Recursos Hídricos, né? Ele é uma contratação feita pela agência de bacia, que é a nossa agência delegatária, né? Que no caso é a GEVAP, a contratação em nome do Comitê de Bacia da Baía de Guanabara, né, e foi solicitada pelo subcomitê do Sistema Lagunar Itaipu-Piratininga, que é o CLIP. Né. O projeto é muito simples, ele se trata somente de demarcar ou implantar fisicamente marcos onde já está demarcado, já é delimitada a faixa marginal de proteção. Né. Então, na verdade, é uma sinalização apenas da faixa marginal que já existe, que não está sendo mudada, alterada, nem nada. A gente está apenas sinalizando melhor para o público, né? É uma maneira de proteger melhor a área também. Então, eu vou começar, como é muito simples, eu vou fazer um pequeno histórico da importância. O Gonzalo já fez uma excelente apresentação aí dos aspectos históricos, né? Eu vou falar um pouquinho mais sobre também esses aspectos. Ele foi até 1933, eu já vou começar de 64, né, no mapa, mas a gente vê que a mesma área que ele apresentou em 1933 como uma área de brejo, né, nas fotos aéreas de 64, a gente vê a lagoa aqui sem o canal ainda, né, ela não tinha o canal permanentemente aberto com o mar, né, aqui a região da Duna Grande, região da Duna Pequena. Aqui, Camboinhas ainda não tinha praticamente ocupação nenhuma, tinha pouquíssima ocupação, não tinha o loteamento. E a gente vê uma grande marca aqui, né, uma cor mais homogênea, junto com o espelho d'água da lagoa, que se estendia por alguns braços. Né? Essa parte mais escura é água, né, e a cinza clara também. Mas toda essa área aqui é um campo graminoso, né, uma área de brejos no entorno da laguna. Então, a gente pode demarcar essa área mais ou menos assim, e eu vou manter essa linha para a gente ter uma orientação adiante. Né? Então, se a gente pega também o estudo do Legiano de Oliveira, né, que é de 1948, e o Gonzalo citou também, ele também cita, desde 48, a área do espraiado graminoso, né, que é um espraiado de vegetação de brejo, predominantemente coberta, né, por vegetação constituída de gramíneas e ciperáceas, né, que parecem com gramíneas também, por isso a gente fala graminoso de modo geral, mas é uma vegetação típica de brejo, de água doce mais nessa época. Né. Na foto agora de 1993, a gente já vê os impactos do loteamento, né, já tem Camboinhas aqui ocupado, aquele loteamento da Veplan já foi feito, foi implantado, e a gente vê aqui a marina, né, aquela marina do Aparte Hotel, Porto Itaipu, e o canal já fixado em relação à ligação com o mar. Tá? Então tem um espelho antigo de 1964 marcado aqui em azul, aquela mesma linha que a gente viu, que era aquele campo graminoso, né, aquela área de brejo, a gente vê que algumas partes já foram ocupadas, tá, então a parte do brejo já foi ocupada aqui por loteamentos, mas a gente tem ainda essa área que foi mexida por causa da escavação aqui do canal, então ela teve um aterro aqui nessa área, uma parte foi coberta de areia em cima do brejo, uma parte de areia que saiu daqui, mas basicamente você tem todas as áreas úmidas, inclusive quanto mais escuro você vê aqui, mais é a água aflorante, né? E as outras áreas estão mais com vegetação de brejo ainda. Não tem praticamente manguezal nessa época, ou não tem manguezal nessa época, se tem alguma coisa muito incipiente. Né? Do aspecto geológico, a gente tem a mesma, mais ou menos o mesmo contorno daquela região que a gente vê na foto aérea, demarcado em solos hidromórficos, né? São do Holoceno, então uma série de solos hidromórficos mais ou menos perturbados, né? Então tem alguma perturbação nessa área aqui, que foi a área do loteamento, mas toda essa, aqui também, obviamente,
mas toda essa mancha aqui é de solos hidromórficos. Tá? Então, a gente está vendo aqui a mancha geológica e a mancha da foto, né? Elas basicamente batem no contorno aqui. Essa seria a nossa região de área alagável, área brejosa natural, aqui no entorno da lagoa. Tá? Se a gente pegar uma sequência de imagens de satélite de vários anos, 73, 74, 75, né? Mais de uma vez em 75, 77, 79, a gente vê que as manchas escuras aqui representam áreas de água aflorante, na verdade, né? Então, a gente vê que a água circula por toda essa mancha, essa contorno verde. É aquela mesma área do entorno da lagoa, aquela que a gente marcou lá na foto aérea, a área brejosa, e a gente vê que essas manchas de água aflorante, elas circulam, elas mudam aqui e aparecem em várias áreas ao longo do tempo. Então, a gente tem um mosaico permanente de água e vegetação nessa área brejosa, um movimento permanente. Então, isso aqui se comporta, na verdade, como um ecossistema em balanço, né? E um conjunto, na verdade, de esse recurso hídrico aqui, a gente não pode tratar só como o espelho d'água da lagoa. Ele é o espelho de toda essa área brejosa, inclusive com essas lagoas que se movem no entorno aqui, né? Se a gente pegar também uma sequência, vocês podem fazer o teste no Google Earth, por exemplo, e pegar imagens de vários anos, né, controlando aqui a data das imagens, a gente vê que, por exemplo, em 2011, estão bastante evidentes essas lagoas que aparecem nessa região. As lagoas, pequenas lagoazinhas temporárias, né, ou permanentes, mas que aparecem, que afloram. De vez em quando o lençol está mais alto, o lençol freático, elas afloram mais ou menos. Então, aqui, por exemplo, nessa imagem de 2011, elas estão bastante evidentes, onde está marcado aqui. Então, toda essa área aqui é uma área brejosa com pequenas lagoas de água doce aflorantes, que, inclusive, são passíveis de ter uma biodiversidade bem característica, né? Já que elas são ambientes de água doce, diferentes do ambiente de água salobra da lagoa de Itaipu. Fazem parte do mesmo ecossistema lagunar, né? Então, estão aqui elas, e aqui a faixa marginal de proteção, na área externa da faixa marginal de proteção, envolvendo essas áreas. Tá? Se a gente pegar também um estudo que a própria Secretaria de Urbanismo fez há uns 2 anos atrás, ou 3 anos atrás, a gente vê que foi feito um mapeamento de vegetação, foi um estudo hidrológico, né? E eles, a própria secretaria ou a própria empresa contratada constatou vegetação de mangue, né? Mangue herbáceo, mesmo antropizado ou não, em toda essa área aqui, né? E ainda fora, até alguns pedaços fora aqui, tá? Além das áreas de restinga, aqui dentro também e aqui, né? Aqui como área restinga sobre aquelas manchas de areia que foram colocadas no brejo, tá? São importantes também. Além do manguezal, né? Então tem mangue em toda essa área, vegetação bem característica de área úmida, tá? Se a gente pegar o modelo de terreno, que é um modelo de terreno de muita precisão que a prefeitura disponibiliza, né? A prefeitura contratou em 2014 e repetiu em 2019, o modelo LiDAR, né? De aerolevantamento a laser. Então ele é um modelo muito preciso, tem uma imprecisão aí da ordem de 10 centímetros, por aí, 10, 20 centímetros de erro, né? Mas é muito pouco. A gente vê como é baixa, isso aqui é todo o entorno da laguna, a gente vê a escala de cores aqui, não sei se vocês leem os números, mas a gente tem aqui no vermelho 246 metros de altitude, e aqui entre o azul muito escuro, né, e o azul mais claro, o zero, né? Então, na verdade, todo esse azul escuro do espelho d'água da lagoa está no nível zero, e o resto aqui crescendo, né? Se eu der um zoom nessa área e recolorir essa área aqui, para eu conseguir ver toda a variação de altitude nessa área, então eu tenho essa figura aqui, onde eu tenho as variações aqui do verde, eu tenho o zero, né? Entre os 2 tons de verde, o verde escuro, zero, e o verde claro aqui subindo, né? Acima de zero, e o verde para azul, abaixo, que seria abaixo de zero. Deve ter alguns pontinhos perdidos aqui,
ficam ligeiramente abaixo de zero. Por isso que o zero está aqui marcado bem certinho no espelho d'água. Tá? E a gente vê que toda essa faixa aqui, entre o verde e os tons de amarelo que estão aqui, eles estão entre 0 e 1 metro e pouco aqui. Aqui a gente tem 2 metros no laranja, tá? E a gente tem aqui 1,30 m, 1,40 m, por aí, nos tons de amarelo para o laranja. Então, toda essa região aqui, ela está, boa parte dela abaixo de 1 metro, né? Todos os tons de verde estão abaixo de 1 metro, ou seja, poucos centímetros acima do nível. Esse zero aqui é o nível médio dos mares, né? Esse nível varia. Quando o ciclo da maré varia em torno disso aqui. A gente vai ver um pouquinho sobre a maré adiante. Mas esse aqui é o nível médio dos mares e a maré varia aqui bastante nesse valor. Então, a gente tem toda essa área aqui até 1 metro e pouco, né? Uma área bastante grande. Inclusive as áreas ocupadas do entorno. Né? As áreas ocupadas, muitas delas estão entre 1 metro e 2 metros do nível do mar, do zero, do nível médio dos mares, na verdade, né? Que pode ser alcançado bem mais próximo numa maré alta. Tá? Então, a gente tem nesse modelo aqui ainda mais detalhado, olhando com mais zoom um pouco, né? A gente tem até umas manchas laranja que a gente vê no meio aqui, muito espalhadas, que podem ser resíduo de vegetação que não foi tirada do modelo, né? Então, na verdade, o modelo seria todo dessa altura aqui, mais no tom do amarelo, mas tem algumas manchinhas de vegetação que ficaram aqui mais altas, colorindo de laranja e dando a impressão que é um pouco mais alto. Mas, na verdade, a altura tende a ser entre o verde, 0 e pouco, e o amarelo aqui atrás, ó, 1 metro e pouquinho no máximo, toda essa área do entorno da lagoa. Tá? Então, se a gente olhar isso aqui é uma escala muito exagerada na vertical, que a gente chama, né? Aqui a gente tem de 0 a 700 metros, né? Nessa linha aqui, 700 metros até a lagoa, e aqui apenas de 0 a 5 metros nesse eixo aqui. Se eu botar os dois eixos na mesma escala, a gente vê o quão plana é essa área aqui, né? Isso aqui está na escala mesmo, vendo da lagoa até aqui a Florestan Fernandes, né? A Avenida Florestan Fernandes, que é a rua do Aparte Hotel, aqui em Camboinhas. Tá? Então, a Florestan Fernandes está nesse nível e a gente só tem esse desnível aqui mínimo, né? Até a lagoa. É praticamente um plano toda essa área aqui. Tá? Se a gente olhar as marés, a tábua de marés do Rio de Janeiro, para esse ano, por exemplo, 2021, a gente vê que tem muitos eventos de maré. Eu pintei aqui de laranja só nos primeiros 4 meses do ano, de laranja não, de amarelo, laranja e vermelho, as marés de 1,20 m em amarelo, de 1,30 m em laranja e de 1,40 m em vermelho. Tá? Então, a gente tem, nesse ano, previstos, né, durante o ano inteiro, 16 eventos de maré cheia com 1,4 metros, e a gente viu aqui que a gente está com 0 aqui, e estamos com menos de 2 metros aqui, bem menos, né? 1 metro e pouquinho aqui, tá? Então, a gente tem marés aqui, 16 eventos de maré cheia com 1,4 metros, 73 eventos de maré cheia com 1,3 metros e 153 eventos de maré cheia com 1,2 metros, tá? Então, na verdade, esse zero que a gente vê aqui da lagoa, ele flutua bastante. E se você percorre essa área aqui toda a pé, né, do entorno da lagoa, você vê que as áreas de mangue, na verdade, elas estão alagadas, né? Se você pisar aqui por dentro, você vê que isso, onde tem manguezal hoje é alagado, e as áreas de brejo remanescente ligado à água doce, vegetação de água doce, né? Ela tem aquelas lagoas, aquelas áreas embrejadas aqui no meio, tá? Então, esse espelho d'água aqui, ele flutua fortemente com a maré e avança, né, para todo o entorno da lagoa. Tá? Então, a gente tem aqui um modelo, esse aqui também foi uma parte do estudo da Secretaria de Urbanismo, né, um modelo hidrológico, que mostra uma condição de alagamento, né, possível dentro de algumas condições de contorno, que foram vistas na época, antes do relatório atual do IPCC. Né? Então, essas condições de contorno já estão defasadas um pouco, mas a gente vê que mesmo nas condições defasadas do IPCC, as condições de elevação, de previsão da elevação do nível do mar,
a gente tem uma inundação aqui nessa linha branca de grande parte dessa área em condições específicas de maré alta, maré meteorológica, que a gente chama, que é quando você tem uma ressaca ou algum evento que compacta a água do mar na direção da costa. É muito frequente porque o sudoeste, que é o nosso vento de tempestade aqui, ele vem exatamente dessa direção, na direção do mar para a lagoa. Então, ele empacota, né, a pressão do vento empacota a água na direção da praia. Então, ele eleva a maré, aquele nível que a gente viu de 1,4, por exemplo, numa maré muito alta, ele pode ser elevado ainda acima disso por uma maré meteorológica. Tá? Além disso, você tem as ondas, né, que a gente chama de wave setup. Você tem a pressão das ondas, pressão do vento numa maré meteorológica e tem a maré em si, uma maré de Cisígia, algumas marés bastante altas, até 1,4. Tá? Então, nas condições o IPCC acabou de lançar um novo relatório, né, agora em 2021, que tem as novas bases físicas, né, de previsão relacionadas às mudanças climáticas, e a gente tem novas condições aqui. O nível médio global dos mares tem projeção de elevação até 2100, ou seja, linear subindo, né? Nas condições mais otimistas, de 0,28 a 0,55 metros, ou seja, até meio metro, no cenário mais otimista. E no cenário menos otimista, você tem uma subida de até 1 metro, ou seja, além da maré meteorológica, além das ondas, você teria uma elevação, você pode ter nos próximos 50, 100 anos, uma elevação que pode chegar da ordem de meio metro a 1 metro, né? Mais de 1 metro, um pouco mais de 1 metro de nível do mar. Tá? Existem condições específicas que ainda têm muita incerteza relacionada, mas são de risco, são fatores de risco alto, né? De até 2100 você ter ocorrências muito mais sérias de elevação, dependendo da estabilidade das calotas polares, né? Das calotas de gelo, na verdade, né? Então, dependendo da estabilidade delas, você pode ter elevações de 2 a 3 metros até 2300, ou seja, em 200 anos, ou até de 5 a 7 metros. Ou seja, a gente nem vamos falar desse cenário aqui, porque nesse cenário a gente nem tem faixa marginal mais, e, enfim, vamos traçar a faixa marginal lá em Várzea das Moças, né? Talvez nesse cenário. Vamos nos concentrar nesse aqui. Então, as condições de contorno mudaram muito. Então, por exemplo, do estudo do SMU, a condição de contorno usada foi uma elevação de 0,31 metros. Ela já está bem defasada em relação à previsão atualizada. Tá? Então, está aqui a página do IPCC, o reporte, tá? É fácil procurar na internet. Então, numa simulação aqui, variando apenas 10 centímetros na simulação que a própria Secretaria de Urbanismo fez, a gente já tem esse nível de inundação extravasando essa área aqui e avançando em direção aqui aos condomínios, né? A gente tem alguns condomínios aqui, e a Florestan Fernandes em alguns pontos, tá? Além de avançar em relação às casas da orla aqui da Lagoa também, as áreas já... a gente tem, além dessas condições de elevação possíveis, a gente já tem nessa região toda que parece que é seca, ela aparenta ser seca porque ela tem areia que foi jogada por cima do brejo aqui em cima, tirada dessa escavação aqui, artificial, e jogada para cá. Tá? Era tudo brejo, jogaram uma camada de areia em cima, mas se você cava essa areia, às vezes a 20 centímetros de profundidade apenas, você tem água, né? Você já tem água como você faz na beira do mar, quando vai fazer castelinho, né, com as crianças, a gente vai brincar de castelinho de areia, você cava aqui nesse meio, onde estão esses pontinhos aqui, a gente já fez isso, já cavou, tá? E você tem entre 70 centímetros e 20 centímetros, às vezes até 15 centímetros, você tem água praticamente aflorando. Quando não aflora naquelas lagoas que a gente já mostrou aqui, tá? Que são essas áreas aqui que afloram em vários pontos. Tá? São áreas realmente aflorantes, que tem vegetação de brejo, típica ainda, e uma diversidade bem interessante aqui, que é diferente da diversidade da lagoa e muito rara, né, para as lagunas costeiras do Rio, principalmente de Niterói.
né, essas pequenas lagoas de água doce no entorno do sistema lagunar. Tá? A gente teve, como o Gonzalo falou, né, uma resolução em 28 de 11 de 2017, né, foi aprovada por unanimidade pelo Conselho Municipal do Ambiente, COMAN, que é um conselho deliberativo, né? Então ele é um conselho que delibera, ele não só sugere, né, ele não é um conselho consultivo apenas, é a indicação de uma área de preservação permanente abrangendo toda essa área, né, como o Gonzalo falou. Está aqui a ata, né? Essa ata foi aprovada e publicada em abril de 2018, então é uma linha de proteção, uma camada de proteção legalmente válida, já que o conselho existe e o conselho é um conselho deliberativo, né? Falando um pouquinho sobre a faixa marginal em si, ela vem do decreto, né? Então ela já existe, a faixa marginal ela já existe, já está na forma do decreto. Saiu uma primeira versão dele em 2010, que foi corrigida em 2011, então ele é um decreto publicado, válido, né, hoje, então a gente não está mexendo em absolutamente nada disso, então, ele aprova o projeto de alinhamento de órgão, né, e tem uma área de 2,78 km² e perímetro de 15 km, né, o contorno dele. E essa ação de demarcação também, de implantação, na verdade, dos marcos, né, em cima do decreto, ela foi prevista já em 2015, num documento chamado Estratégia, né, para manejo do sistema lagunar, a estratégia que o CLIP usa, inclusive, como balizador das suas ações, que o Comitê de Bacia, nosso subcomitê, usa, e foi assinado pela Prefeitura, ele resultou de várias oficinas de trabalho, e foi assinado pela Prefeitura, pelo INEA, né, pela Secretaria do Ambiente. Foi um documento bastante interessante, é nosso balizador, e esse projeto agora de implantação dos marcos, ele vem dessa diretriz aqui, de demarcação física das faixas marginais. Tá? Então, foi obtido, aí, já tem uns 2 anos de tramitação, né? A gente conseguiu obter recursos do Fundri para esse projeto, e a partir daí foi feito todo o processo de aprovação desses recursos dentro do próprio comitê, e depois do lançamento do edital, que culminou nesse ano com a contratação da empresa e que está pronta a fazer a implantação dos marcos. Então, a gente tem como camadas de proteção da área, né? Temos o P7 nessa área aqui, a gente sabe que tem algumas questões judiciais e legais envolvendo alguns pedaços dele, mas não existe hoje oficialmente para o CLIP uma resposta do INEA, a gente já oficiou o INEA sobre qual o novo possível contorno do P7, que não recebemos resposta ainda. Então, como não há resposta, é válido o que está na lei, né? O que está na lei é isso aqui. Então, temos a faixa do COMAN, a APP do COMAN, também tem uma ata válida do COMAN, do Conselho, indicando essa área como preservação, e temos a faixa marginal do decreto, né? Então, que já está decretada, temos a de Piratininga e temos a de Itaipu, que vai até aqui, o final do canal de Camboatá, e pega todo o entorno. Então, protegendo aquela área que a gente viu, que é extremamente importante, extremamente baixa, né, nivelada quase com o nível da lagoa, e que tem uma biodiversidade muito importante em todo esse entorno aqui, não só relacionado aos manguezais. As pessoas esquecem um pouco a importância dos manguezais que estão na beira, mas também das lagoas, das áreas de brejo e vegetação ligadas à água doce que estão no entorno, de afloramentos de lençol freático. Tá? Então, eu queria... essa aqui é uma primeira apresentação só sobre a importância, e eu queria agora fazer uma apresentação rapidamente sobre o projeto em si. Então, eu vou usar a própria apresentação da nossa contratada, né, no plano de obra. A plano de obra foi uma apresentação pública, ele foi apresentado publicamente, tá? Então, eu estou apresentando aqui os slides que foram apresentados já a público, algumas semanas atrás. Então, a empresa que está contratada é a Sextante Topografia e Geodésia, tá? Foi contratada no ato convocatório da AGEVAP número 23 de 2020, e o contrato foi celebrado agora, em 2021. Tá? Então, ele visa, eu vou passar meio rápido aqui, porque a gente já falou, ele visa fazer a demarcação, né, que é com base naquele mesmo decreto.
Ele tem um responsável técnico, que é um topógrafo, né? Um coordenador responsável técnico, especialista em geoprocessamento. Ele está... a própria faixa marginal, né, a implantação, ela vem obedecer esses comandos legais, né? As unidades de conservação, a própria área de preservação permanente, definida pela FMP, a Constituição do Estado do Rio protege esses ecossistemas ali de breja e restinga do entorno, né? E a lei que determina as FMPs de modo geral e o próprio decreto da nossa FMP. Tá? Tem algumas fotos aqui só para mostrar a beleza natural da área que está sendo protegida, né? Ou está sendo, na verdade, está se dando visibilidade à proteção que já existe, na verdade. Tá? Então, a área do canal de Camboatá e aqui uma visão geral das duas faixas marginais, mas a gente está tratando somente dessa aqui, de Itaipu, hoje. Tá? Então, essa área aqui, pelo próprio mapeamento de uso e cobertura, né, disponível na prefeitura, no CIGEL, ela é uma área ainda toda com vegetação, né, cobertura vegetal nativa, uma área de importância, então isso está no próprio mapa de uso e cobertura do município, né? Então, a faixa marginal tem essas aplicações: proteger o corpo hídrico da ocupação irregular e suas margens, né? Essa demarcação tem essa função, preservar a vegetação do entorno da laguna, permitir a visualização dos limites da faixa marginal a todos os cidadãos, e proteger, em última instância, a paisagem local da região oceânica e Niterói e a biodiversidade, né? Existem 2 itens que vão ser colocados, somente isso. Então, não tem nenhuma mudança de lei, só tem 2 itens que vão ser colocados em campo, né? Implantados em campo. Algumas faixas de sinalização, algumas placas, desculpa, de sinalização, que tem um padrão já determinado para faixas marginais de proteção pelo INEA. Então, essa aqui é uma placa já com padrão pré-determinado. Então, tem 5 placas dessas previstas. E alguns marcos, quer dizer, na verdade, 100 marcos de concreto que vão ser espalhados, né, ou distribuídos ao longo da linha, da faixa marginal. Então, na verdade, qual é o grau de liberdade que a gente tem, né, foi apresentado para público, mas até foi falado na apresentação pública, né? Qual o grau de liberdade que a gente tem na colocação desses marcos? Somente chegar eles mais para um lado ou mais para outro da linha, né? Ou de cima da linha. Você pode correr ele um pouco para o lado, porque, na verdade, a linha já está demarcada. Então, qual é o critério de colocação desses marcos? É visibilidade, né? Então, eles têm que ter uma boa visibilidade para o público. Então, a gente está sugerindo posições em cima da linha que tenham boa visibilidade para o público, e cada um desses marcos de concreto, eles carregam, né, uma placa que é protegida por lei. Tá? Esse tipo de placa de sinalização ela é protegida por lei. Tem uma placa de bronze com a inscrição do profissional, do responsável, né, pela implantação, pela tomada de coordenada e implantação daquele ponto, e as inscrições do que ela está representando ali no campo, né, que é a faixa marginal de proteção da Laguna de Itaipu. Tá? Então, basicamente, era isso que a gente queria apresentar. Eu vou só apresentar por último aqui o mapa. Existe um mapa já com a sugestão de posição. Então, esse aqui, na verdade, em quadriculado, a gente tem o P7, né, o contorno do P7, só para aparecer aqui um pouquinho. E a faixa marginal está em vermelho aqui. E a posição dos marcos em cada letrinha branca, eu vou dar algum zoom aqui para a gente ver. Tá? Por exemplo, em cada pontinho desse aqui, a gente tem, por exemplo, aqui uma placa, né, nesse sinal azul. Deixa eu ampliar um pouquinho mais. Nesse sinal azul, uma placa. E aqui uma sugestão de colocação de marco, né, em cima da linha. Eles só podem ficar em cima da linha, o que a gente pode reposicionar um pouco mais para cá, um pouco mais para lá. Então, esse é o grau de liberdade que havia. Então, já houve uma discussão, já houve uma apresentação, já houve uma primeira discussão, e ainda tem algum grau de liberdade para a gente reposicionar esses marcos na posição mais visível para público possível, né? Mas nada se altera em relação à legislação. Tá? Então, basicamente é isso.
Fico à disposição para se houver alguma dúvida, alguma questão, e deixo a palavra aí para o próximo a apresentar. O vereador Daniel, por favor. Calma aí, pessoal, vamos organizar. A gente vai dar a palavra para todo mundo. Eu queria, antes de já encaminhar para passar a palavra, deixa eu dar uma fala aqui à Amanda, representando a prefeitura, como a gestora das lagunas. Eu queria também registrar a presença do Felipe Peixoto, nosso amigo deputado, do Vitor Lopes, da Secretaria de Meio Ambiente, está aqui no virtual, da Marta Cristina Lopes do IFEC, do Ronaldo Pinheiro, um grande amigo do movimento Córrego da Tiririca, que vem fazendo um trabalho lindo de recuperação da faixa marginal de proteção do Córrego do Colibri, né? Então, Amanda, fica à vontade aqui para você cumprimentar o pessoal, fazer o uso da fala que você quiser, e depois eu repasso aqui para o pessoal. Boa noite a todos e todas do plenário de casa. Agradeço a palavra, Daniel. Imagina. Fica até difícil falar alguma coisa depois do mestre Gonzalo, que é uma referência para a gente nas Lagoas, e do Jamel, que além de acompanhar há muito tempo o clipe, é um grande militante pelas Lagoas, né? Então, excelente apresentação. Não é à toa que ele tem uma faixa na Lagoa que recebe o nome dele, né, Jamel? Não resisti, tive que brincar. Então, hoje eu estou aqui como gestora das Lagoas, representando a Prefeitura e também a coordenação do CLIP, a coordenação geral do CLIP, que, além do Jamel e da Cátia Valado, também é composta pelo Paulo Bideguenho. Não sei se ele está na sala hoje aí acompanhando a gente. Tá, né? Legal. Como representante do CLIP e da Prefeitura, eu vou só acrescentar algumas coisas que o Jamel já colocou desse contrato, da Sextante. A gente, no âmbito do CLIP, montou um grupo de trabalho para acompanhamento da colocação desse material, né? Como ele falou, a gente não está redelimitando nem nada, só está fortalecendo a proteção de uma área que é tão importante. Então, esse grupo é composto pela Secretaria de Meio Ambiente, pelo Parque Estadual da Serra da Tiririca e também pela Resex Marinha de Itaipu. Então, são representantes que estão acompanhando todo o trabalho que vem sendo desenvolvido pela empresa. Inclusive, a gente já foi a campo, vem avaliando tudo da melhor maneira possível. Uma outra questão que eu acho importante frisar aqui é que a gente sabe da possível redelimitação dessa faixa marginal. Então, o INEA, presente também na sala, está ciente. Então, já fizemos reunião com o Cefam, já enviamos alguns ofícios e estamos aguardando ansiosamente participar dessa comissão para que os marcos sejam colocados nas posições corretas caso haja alguma alteração. Esse trabalho todo que vem sendo desenvolvido marca um período muito importante, né? O CLIP ele é pioneiro dentro do Comitê da Baía de Guanabara, dentro das ações desenvolvidas. Dentre outras, na bacia hidrográfica da região oceânica, tratar a Laguna de Itaipu com essa dedicação é algo que a gente já pensa há muito tempo. Então, a previsão é que esses marcos sejam colocados agora, né, no final de setembro, início de outubro. A gente só está acertando mesmo alguns detalhes técnicos e, em breve, a gente espera que todos acompanhem também. Essas placas que o Jamel falou, a gente vem pensando na possibilidade também, aceita sugestões de textos, apesar de ter um modelo da faixa marginal, então estamos abertos também para colocar informações que a gente considere necessário para a informação ao público em geral. Então, acho que era mais ou menos isso que eu tinha para falar com vocês e agradeço a atenção de todos. Obrigado, Amanda. Obrigado, Jamel, pela apresentação. Essa eu não tinha visto. Realmente é muito importante a gente trazer esse conhecimento para a população, até porque daqui até dezembro, e é bom que a população saiba disso, que Niterói deve estar discutindo aí a nova lei de ocupação e uso do solo. Então, olha quanta coisa interessante, Gerard, que está nessa luta há bastante tempo, que a gente tem de subsídio técnico para não deixar algumas coisas acontecerem, né? E aí eu já estou aqui antecipando meu posicionamento para o futuro. Acho que todo mundo já sabe, mas não custa falar.
Hoje eu passei um dado para o Jamel, que eu até achei que ele fosse falar, Felipe Peixoto, olha só que coisa curiosa. A Prefeitura de Niterói já investiu, Amanda, só no Mara Vista e no Santo Antônio, 112 milhões de reais para fazer pavimentação, drenagem, conter ali o alagamento de uma área que... Calma, vamos lá, irmão. Vamos. Você vai ter sua hora para falar, senão a gente não... Não. Investiu porque é despesa ordenada. Não estou elogiando a obra. Calma. Assim, a gente faz audiência pública há muitos anos. Você vai ter sua hora para falar, senão eu vou ter que parar toda hora para te responder. Mas tem 25 pessoas querendo falar, então vamos lá. Anota e faz sua fala. Isso que significa que tem uma área absolutamente úmida, que não deveria ter sido autorizado parcelamento. E sabe quem paga essa conta? Todos nós. Todos nós estamos pagando para fazer a drenagem e ficar lutando contra a inundação de uma área que, ao meu ver, não deveria ter sido loteada e autorizado o licenciamento. E isso pode acontecer com áreas muito mais amplas daqui para frente. Então, a importância dessa audiência, para todos vocês aqui, é para que a gente tenha isso na cabeça. Eu não tenho absolutamente nada contra a Constituição Civil, ao contrário, emprega, arrecada imposto, é fundamental que eles estejam aí desenvolvendo a cidade. Não em todas as áreas, não aonde eles desejarem. É para fazer esse crescimento ser sustentável, para que essa palavra não seja só uma palavrinha bonita, né? Desenvolvimento sustentável, como está escrito aqui e como a gente vem tentando defender alguns posicionamentos. Então, eu tinha separado aqui a questão orçamentária, eu vou só citar o que está no plano plurianual, e aí sim, não é investimento, é uma proposta de investimento de 2022, 23, 24 e 25, já adiantando aos senhores que hoje, em reunião com o secretário de Meio Ambiente, tem coisas que já não são mais o que está nesse projeto de lei. Amanhã a gente vai entender isso melhor. Mas para vocês terem uma noção, e aí eu acho que é mesmo informativo, porque lei orçamentária não chega na população, infelizmente, a implementação do pró-sustentável, que vem aqui nesse programa de trabalho como requalificação urbana, ambiental e sanitária de comunidades da região oceânica, tem 10 milhões. Quando você olha o extrato, fala que é para realizar obra de saneamento de urbanização das comunidades situadas no entorno da Lagoa de Piratininga, na bacia do Rio Jacaré, e prestação de serviço de trabalho técnico nas obras da comunidade, serviço para regularização fundiária das comunidades. Então tem 10 milhões. Desses 10 milhões são divididos em 5 milhões para 2022 e 5 milhões para 2023. A gente tem uma requalificação também de 6 milhões para a comunidade da região oceânica, e aqui fala que é da bacia do Rio Santo Antônio e para a bacia do Rio João Mendes, realizar requalificação urbana e ambiental. 11 pequenas comunidades. Está escrito no projeto de lei que está nessa casa para aprovação. Favela do Morro Bom Sucesso e Rato Molhado. Aí a gente tem... isso aqui a prefeitura entrega para os vereadores discutirem. Mais 50 milhões na implantação do pró-sustentável. 2022, 22 milhões, 2023, 25 milhões. Perdão, 25 e 25. Quando a gente pega para olhar o extrato, está dizendo que é a implantação das ações de recuperação da gestão ambiental da região oceânica, objetivando a preservação do sistema lagunar Piratininga e Itaipu, por meio de estudos de remoção do lodo da Lagoa de Piratininga. Aí vem uma coisa importante, recuperação e melhoria das unidades do apoio ao Parnite, essa é mais subjetiva, e renaturalização da bacia hidrográfica do Rio Jacaré, recuperação do calçadão da praia de Piratininga. Isso é uma proposta orçamentária que começa em 22 e termina em 23. Enfim, aí tem mais 40 milhões para a implantação do pró-sustentável, mais 13 milhões e 200 para a requalificação das bacias hidrográficas contribuintes da Lagoa de Itaipu, mais 15 milhões e 120 mil para a recuperação do sistema lagunar de Itaipu-Piratininga, mais 11 milhões e 200 mil para monitoramento ambiental do sistema lagunar de Itaipu e Piratininga,
mais 7 milhões para a implantação dos jardins filtrantes na Lagoa de Itaipu. Enfim, o que eu queria dizer a vocês é que assim, a gente vai precisar, nessas leis orçamentárias, entender item por item disso. E aí eu queria pedir o apoio de todas essas instituições incríveis que estão aqui. Cara, aqui tem muita gente técnica, muita gente boa, né? O Marcos está aqui também, que vem fazendo lá uma luta, me mandando vídeo diariamente sobre o que está acontecendo. A gente precisa sentar e entender, primeiro, se a gente concorda com o que está sendo proposto, qual é a base para isso, quais os estudos que comprovam, e o que a gente vai defender, porque tem muita coisa aqui, Amanda, que é muito legal, e a gente está doido para ver sair do papel. A gente precisa entender qual é a prioridade do governo, para que a gente não fique para sempre tendo que fazer, Damásio, manifestação. O Gerard começou as manifestações na década de 90. Estou te chamando de velho não, hein, meu irmão? Bom, o Gonzalo, então, está aqui há quanto tempo, né, fazendo isso? E o seu Nelson, da região oceânica? E a gente não consegue ver essas entregas. Então, eu queria dizer que a gente vai esmiuçar isso, e nem que a gente tenha que fazer 50 audiências públicas do orçamento. Eu fiz um ofício pedindo para que em cada uma delas tenha um representante que decidiu para onde vai o dinheiro de cada secretaria. Porque não adianta a gente fazer aqui, Amanda, como é todo ano, e é uma crítica para todos nós. Hein, Moisés? Bem-vindo aqui também. A gente vem e você vem, todo ano para a lei orçamentária você está aqui. PPA, LDO, lei orçamentária anual. Aí tem uma pessoa do CEPLAG, Amanda, e uma pessoa da Fazenda. Aí você quer tirar uma dúvida sobre uma pauta ambiental, eles não sabem. E não tem que saber. O cara não tem que saber da cidade inteira. Então tem que ter alguém aqui, como está o Vitor hoje, do meio ambiente, para chegar e falar, não, esse programa de trabalho é para fazer isso, isso e isso. E eu, como vereador, vou decidir se eu voto a favor, se eu faço uma emenda para mudar, se eu quero botar mais dinheiro nessa ação, porque eu posso querer ter mais dinheiro numa ação e menos na outra. Mas é fundamental que isso venha muito mais amadurecido e mais objetivo. Não é de hoje as críticas, porque se você bota um cidadão comum para baixar o anexo de orçamento de Niterói, ele não vai conseguir entender nem a primeira página, quiçá querer fazer uma sugestão. Você desestimula o cidadão a frequentar a casa, a lutar pelo que ele quer. E a gente está tentando fazer essa melhoria aqui. No mais, eu não sei se o Felipe do INEA está aí, se ele quer fazer alguma consideração. Eu tenho estudado bastante as decisões judiciais desse ano, e aí é importante que todos nós tenhamos isso em mente. O STJ decidiu em junho e o STF decidiu em julho que o Código Florestal, chamado de novo Código, que já tem 9 anos, ele retroage, ou seja, ele vai para trás nas suas colocações práticas sobre faixa marginal de proteção. Então, o que está posto ali vai passar por toda uma discussão de licenciamentos pretéritos. E essa é uma decisão do STF que fala sobre o princípio da precaução ambiental. E ele acaba com as discussões de pano de fundo. Ah, mas eu comprei o meu terreno em 1960, não importa, tinha o Código das Águas de 1934, você já não podia edificar. Ah, mas não, tem o antigo Código Florestal de 64, a sua área não era edificante. Tem o de 2012, e tem essa decisão do STJ e do STF desse ano. Então, chegou a hora, e aí é um apelo que a gente faz à Prefeitura também, de identificar quais são os terrenos que têm potencial ecológico para Niterói e sentar com esses proprietários e discutir. Propriedade é justa? Ela é legitimada? Tem RGI? Tem IPTU? Tem escritura? Você é dono? Você é dono de qual área? Quanto vale a sua área? Porque se ela já não era edificante há 30 anos atrás, não vão tentar empurrar na nossa goela justificativas como a do plano diretor, que tentaram dizer que ia ter 200 milhões de indenização se a gente quisesse defender a área do P7. Não é isso, a conta não é essa. Isso é engodo. Isso não vai acontecer. A gente não vai permitir e a Procuradoria tem que estar sentada com a gente para isso, porque não tem inimigo de ninguém. Aqui tem gente querendo fazer o certo. Se tiver que indenizar, e eu acho justo indenizar quem tem propriedade, vai ser no valor certo. Não vai ter especulação em cima do dinheiro público que é nosso. Então, eu queria fazer essa reflexão final, perguntar
para os membros da prefeitura, que de alguma maneira que acompanharam a apresentação, se o Vitor, se alguém quer fazer algum tipo de fala, e começar a fazer aqui a lista dos presentes e do pessoal que está aqui no plenário virtual para fazer uso da fala. Vamos começar então. Esses são os presentes ou são todos? Então, pessoal, eu vou começar a convidar, vou dar mais 5 minutos para quem quiser se inscrever, para que a gente não fique alongando muito. A gente prometeu aqui para o pessoal da Câmara, eu tenho feito audiências até muito tarde, a gente prometeu que não passa de 9 horas. Então, vamos tentar fazer os caras sofrem, daqui a pouco a gente está sendo processado aqui, né? Isso, então eu vou começar a chamar aqui e vou revezando, tá? Quem está aqui, quem está lá, tá bom? Felipe, é Felipe ou Felipe, né? Primeiro ensina para a gente aí. Abre o áudio dele, por favor. Vê se é você que tem que abrir. Eu não estou conseguindo ouvi-lo. É o seu mesmo, presidente? Vê se você consegue abrir ele aí. Está fechado o seu microfone. É clicar aí no vermelho. Foi. Boa. Fala de novo. Pode falar. Eu acho que tinha saído um som e voltou. Algum mau contato, talvez. Aquele vermelhinho do microfone dele Mas aquilo não significa que está fechado? Está vermelho? Passa para outro aí, que ele vai ver lá. Tá bom, vou passar, você chama a gente quando tiver resolvido aí, tá bom? Vou chamar o primeiro inscrito, que é o Gerard Sardo, para fazer uso da fala. Ele coordena a Comissão de Meio Ambiente da Assembleia Legislativa no Estado do Rio de Janeiro. Bem-vindo, amigo. Registrar a presença do Paulo Bideguem, está ali quietinho também, ó. Ele que me ensinou essa história do Mar à Vista do Santo Antônio e me botou aí a par desse investimento que a gente faz. Por favor, Gerard, com a palavra. Bom, primeiramente, boa noite a todos. Parabenizo o nobre vereador. Quero manifestar aqui total apoio da Comissão de Defesa do Meio Ambiente da Assembleia às iniciativas do seu mandato, tendo o meio ambiente como prioridade. Obrigado. Manifestar também a nossa indignação com todo o procedimento que foi construído no entorno, né, do nosso sistema lagunar, em especial aquele que diz respeito à ampliação dos limites do Parque da Serra da Tiririca, na área de abrangência da Lagoa de Itaipu por decreto, o que hoje é objeto de questionamento, né, por várias decisões, inclusive determinadas pelo STF, onde a gente vê a área sendo mutilada constantemente pela iniciativa privada. Então, a gente vê com isso o quê? Um exemplo claro do poder, né, econômico avançando sobre as áreas de interesse ambiental na cidade de Niterói, o que já é um fator histórico, não é de agora, isso vem de longa data. E, com isso, a gente coloca em dúvida a própria legitimidade, né, vamos dizer, temporal do decreto que vai estabelecer, ou que já estabeleceu, né, os limites da faixa marginal de proteção, que hoje tem uma delimitação, amanhã pode ter outra, porque foi estabelecida por decreto. Então, a gente vê uma certa fragilidade em todas essas decisões, né, feitas por decreto, feitas por portaria, né, quer dizer, são normativas suscetíveis de decisões políticas ou por força de interesses econômicos, né, que avançam sobre os nossos dirigentes públicos em âmbito estadual, municipal. Então, constantemente, todos esses diplomas legais, eles são mutilados de acordo com essas forças que agem nas sombras dos agentes públicos. Em virtude disso, eu acho que nós, todos, vereador, inclusive todos que estão aqui online, nós deveríamos fazer uma grande corrente apartidária, né, ou suprapartidária,
ou né, sem nenhum interesse pessoal que prevaleça realmente o interesse público. A gente tem que deixar nossas divergências de lado, avançar coletivamente para fazer o quê? Prevalecer um projeto de lei que tramita na Câmara, na Assembleia Legislativa, que estabelece os limites definitivos do Parque da Serra da Tiririca nas áreas úmidas da Lagoa de Itaipu. Tem um projeto de lei tramitando lá também, que nós apresentamos, prevendo o tombamento, não só da Lagoa de Piratininga, como da Lagoa de Itaipu, para também dar instrumentos através de lei para a sua preservação. Eu acho que nós temos que fazer esse esforço, vereador, um esforço de fazer, em âmbito estadual, aprovar leis que estabeleçam a proteção efetiva dessas duas regiões importantes para a nossa Niterói, tanto a Lagoa de Itaipu quanto a de Piratininga, que vem sofrendo também uma série de mutilações, né, com o projeto em andamento lá, o Parque Orla Piratininga, que tem suas boas justificativas, mas que vem gerando uma série de impactos, sobretudo na fauna silvestre. Em virtude disso, vereador, eu acho que ficamos aqui à disposição de todos vocês, através da Comissão de Defesa do Meio Ambiente, para estabelecer essa linha direta com os nossos deputados estaduais, para buscar essa força, né, esse esforço coletivo para fazer valer a legislação estadual. Porque, infelizmente, dentro de Niterói, eu já sofri isso na pele em várias situações, a força da especulação imobiliária ela é muito grande. Um exemplo disso está aqui. Cadê os nossos outros vereadores? Né? Nós temos apenas um vereador aqui hoje, representando os interesses desse coletivo de ambientalistas, mas os outros todos estão ausentes. Por que isso? Porque eles não têm compromisso com a questão ambiental, evidentemente. Porque senão estariam hoje aqui para enfrentar exatamente, né, o poder econômico representado pela indústria imobiliária, que dá as cartas, né, do jogo da ocupação do solo na cidade. Então, se tem plano diretor, se tem as próprias unidades de conservação municipais, que algumas delas, inclusive, já foram mutiladas durante os últimos 30 anos por força desses interesses, como foi a Praia do Sossego, como foi o próprio Parnite, que foi criado recentemente naquela área ali junto ao túnel, que diminuíram lá também a área. E também amanhã pode ser com qualquer outra legislação municipal, porque eles têm os vereadores na mão, eles têm o prefeito na mão, que infelizmente não tem tido, né, uma postura condigna com a sua própria história de ambientalista na cidade, que deveria ser o primeiro a enfrentar essa situação, e a gente vê ele, né, vamos dizer, fugindo do embate com